Olá, eu sou o anfitrião do Terror em Linhas. Preste muita atenção em mim. Olhe bem nos meus olhos. Se você pular este vídeo, eu prometo que você vai se arrepender da sua escolha hoje à noite, quando o silêncio da sua casa for quebrado por um barulho que não deveria estar lá. Não diga que eu não avisei. Agora, me responda com sinceridade. Você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Aquela paranoia que te faz olhar por cima do ombro, verificar se a porta está trancada pela terceira vez? A história que vou contar hoje é sobre isso. É uma história real, enviada por um dos nossos inscritos, o Ricardo, de Minas Gerais. E ela começa com uma casa vazia e uma janela que nunca deveria ter sido olhada. O Ricardo tinha acabado de se mudar para uma casa nova. Era um bairro tranquilo, daqueles com ruas arborizadas e vizinhos que se cumprimentam. A casa ao lado da dele estava vazia há anos. Segundo os moradores mais antigos, a última proprietária era uma senhora muito solitária que faleceu ali mesmo, dentro da casa. Desde então, ninguém mais quis morar lá. A casa foi se deteriorando, o jardim virou um matagal e as janelas acumularam uma camada grossa de poeira. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Ricardo estava ocupado com a mudança, pintando paredes, arrumando móveis. Mas então, ele começou a notar. A janela do quarto do segundo andar da casa vizinha, que ficava exatamente de frente para a janela da sua cozinha, parecia diferente. Era como se, no meio de toda aquela sujeira, houvesse um pequeno ponto limpo. Um círculo perfeito, como se alguém tivesse limpado com o dedo para poder espiar. Ele ignorou no começo. Achou que era só um jogo de luz e sombra, um defeito no vidro. Mas toda vez que ele ia à cozinha, seus olhos eram atraídos para aquela janela, e a sensação de estar sendo vigiado se tornava cada vez mais forte. Você já sentiu isso? Aquele arrepio na nuca? A certeza de que tem olhos sobre você? É um instinto primitivo, não é? Um alerta de perigo. Uma noite, Ricardo estava lavando a louça depois do jantar. Era tarde, quase meia-noite. A rua estava silenciosa. Ele olhou, quase que por instinto, para a janela vizinha. E foi quando ele viu. Atrás do vidro sujo, no pequeno círculo limpo, ele viu um rosto. Não era nítido. Era mais uma silhueta pálida, com 2 buracos escuros onde deveriam estar os olhos. O rosto estava imóvel, apenas observando. O coração dele disparou. Ele largou o prato na pia e se abaixou, escondendo-se atrás do balcão. Quem poderia estar lá? A casa estava abandonada. Seria um invasor? Um morador de rua? Ele ficou ali, agachado, por vários minutos, o coração batendo forte nos ouvidos. Quando finalmente criou coragem para espiar de novo, o rosto tinha sumido. Ele tentou se convencer de que foi sua imaginação, o estresse da mudança. Mas na noite seguinte aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo lugar. Enquanto ele estava na cozinha, o rosto apareceu na janela. Imóvel, silencioso, observando. E na noite seguinte também, e na outra. Todas as noites, o ritual se repetia. Ricardo começou a sentir pânico só de pensar em ir para a cozinha à noite. Ele passou a jantar mais cedo, a evitar o cômodo depois que o sol se punha. Ele decidiu ligar para a polícia. Contou a história. Disse que achava que alguém havia invadido a propriedade vizinha. Os policiais foram até lá. Forçaram a entrada. Revistaram a casa de cima a baixo. E o que eles encontraram? Nada. Absolutamente nada. A casa estava vazia, coberta de poeira e teias de aranha. Não havia sinais de arrombamento, nem pegadas, nem qualquer indício de que alguém estivesse morando ali. A poeira no chão estava intacta, intocada há anos. Quando os policiais saíram, um deles falou para o Ricardo: "Olha, senhor, não tem ninguém lá. A casa está vazia. Talvez seja o cansaço. A gente vê coisas às vezes." Ricardo se sentiu um idiota. Mas ele sabia o que tinha visto. Desesperado, ele decidiu instalar uma câmera. Comprou uma pequena câmera de segurança e a apontou diretamente para a janela da casa vizinha. Ele queria provas. Queria mostrar que não estava louco. Naquela noite, ele ativou a câmera e tentou dormir, mas a ansiedade não deixou. Ele ficou revirando na cama, imaginando o rosto pálido observando sua casa. De manhã, a primeira coisa que ele fez foi verificar a gravação. Ele passou o vídeo em velocidade acelerada, seus olhos fixos na tela, e então, por volta da meia-noite, ele viu.
Algo se moveu na janela. Ele diminuiu a velocidade. O que ele viu fez seu sangue gelar. Não era um reflexo. Não era um jogo de luz. Era um rosto. Um rosto pálido e feminino, de uma mulher idosa, com cabelos brancos e ralos e olhos que eram apenas duas sombras profundas. O rosto apareceu lentamente, como se estivesse se materializando do nada, e ficou ali, parado, por quase 1 hora, olhando diretamente para a câmera, para a cozinha do Ricardo. Depois, tão lentamente quanto apareceu, ele desapareceu. A gravação era a prova. Ele não estava louco. Mas a prova trouxe uma pergunta ainda mais assustadora. O que era aquilo? Se não era uma pessoa viva, o que poderia ser? Ricardo mostrou a gravação para um vizinho antigo, um senhor que morava na rua há mais de 50 anos. O senhor assistiu ao vídeo, ficou pálido e apenas disse: "É ela, é a Dona Elvira. Ela sempre gostou de olhar a vida dos outros pela janela. Dona Elvira, a antiga moradora que morreu sozinha naquela casa." A partir daquele dia, as coisas pioraram. Ricardo começou a ouvir barulhos dentro da sua própria casa. Arranhões na parede do quarto, que fazia divisa com a casa abandonada. Passos lentos no corredor durante a madrugada. Às vezes, ele acordava com a sensação de ter alguém ao lado da cama, apenas observando-o dormir. O que você faria numa situação dessas? Mudaria de casa? Tentaria lutar contra o que quer que estivesse ali? Ricardo estava apavorado. Não dormia mais. Ele se sentia um prisioneiro em sua própria casa. A presença que antes apenas observava de longe, agora parecia estar cada vez mais perto. Uma noite, ele acordou com um sussurro gelado no seu ouvido. Uma voz fraca, de uma mulher idosa, dizendo apenas uma palavra: "Estou vendo." Aquilo foi o limite. No dia seguinte, Ricardo fez as malas e foi embora. Ele abandonou a casa, os móveis, tudo. Ele simplesmente não aguentava mais. Ele me disse que, até hoje, anos depois, ele ainda tem pesadelos com aquele rosto na janela e que nunca mais conseguiu dormir sem deixar uma luz acesa. Ele nunca soube o que aquela entidade queria, mas sabia que não era nada bom. A casa continua lá, abandonada. E talvez, só talvez, o rosto pálido da Dona Elvira ainda esteja na janela, esperando por um novo vizinho para observar. Agora pense bem, antes de dormir hoje. Dê uma olhada na sua janela. Você tem certeza do que pode estar olhando de volta do outro lado? Obrigado por assistir até aqui. Histórias como a do Ricardo nos lembram que o mal pode estar mais perto do que imaginamos, às vezes, na casa ao lado. Se você não quer ser o próximo a ser observado, a melhor coisa que você pode fazer é se juntar à nossa família. Se inscreva no canal Terror em Linhas e ative as notificações. Assim, você fica protegido. Se não fizer isso, bem, eu não me responsabilizo pelo rosto que pode aparecer na sua janela esta noite. Durma bem, se puder.